Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria trazer uma reflexão que eu vi sobre um vídeo que fala sobre palavras, né? O que são palavras em relação à nossa vida e como elas nos limitam? Você tem ideia disso? O exemplo que eu trago é montanha. Quando eu falo uma montanha, você acha que a palavra montanha define o que é uma montanha? Mas fica muito longe, né? Eu falar de montanha, todos os cristais, pedras, todos os veios, toda a água, toda a história, todo o tempo, todo o vento, tempestade, sol, lua, tudo que já envolveu ou envolve aquela montanha fica muito longe da palavra montanha. E aí eu trago o seu nome. Quando alguém fala o seu nome, ele te define? Quando alguém fala a sua profissão, ela te define? Fica muito longe de quem é você, de toda a sua história, toda a sua vivência, todas as suas emoções. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você sente. Toda a sua história, todas as suas vontades, desejos, pensamentos, desafios. Outro exemplo, quando a gente fala o cavaleiro sobre a montanha, ou o cavaleiro subindo a montanha, são 3 palavras que não definem o que é aquilo. Porque esse cavaleiro está subindo a pé, está subindo a cavalo. Por que ele está subindo a montanha? Qual é o sentimento desse cavaleiro? O que passa por ele? Qual o objetivo dele? O que ele está sentindo quando ele faz? O que ele está vendo quando ele sobe? E a montanha que está abaixo desse cavaleiro? Qual é a relação? Então as palavras, elas nos limitam. Elas acreditam e criam uma ilusão, né? Nós acreditamos e deixamos elas criarem uma ilusão para nós, mas usamos palavras para tudo. Para tudo. Queremos rotular tudo. Colocar tudo em caixinhas, rotular tudo. E normalmente do externo. A gente quer olhar o mundo externo e quer rotular ele e trazer ele tudo para um entendimento interno. E aí vem essa reflexão. Primeiro nos limitamos a nomes, profissões, a lugares, a opções, sendo que somos muito mais que isso. Para quem acredita em Deus, acredita em espírito, acredita em alma, acredita em vida eterna, somos espíritos eternos, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma grande potência divina, somos co-criadores. E como é que um nome pode nos definir? E a minha reflexão de hoje é o quanto você está se limitando. E outra reflexão muito boa que esse vídeo traz é por que a gente olha só para fora e não olha para dentro? Nós rotulamos tudo lá fora, julgamos, colocamos em palavras, tentamos limitar tudo que nós vemos. Qualquer acontecimento que nós conseguimos ouvir, ou ver, ou presenciar, nós automaticamente já rotulamos, significamos em uma palavra. Mas será que não tem muito mais, como eu dei o exemplo do cavaleiro sobre a montanha, além da palavra que nós colocamos? Nós não somos ensinados a fazer isso. A nossa cultura, esse sistema, a forma que nós somos criados, é isso. Olhar cada vez mais para fora, limitar, não se aprofundar e ficar na superficialidade das coisas. Vivendo uma vida superficial. E aí essa vida superficial com palavras que nos limitam, não nos permite ver a verdade. E tem uma frase desse grande mestre Jesus, que para mim é a melhor frase de todos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? É a sua verdade. Não é a verdade do mundo, não é a verdade do exterior. É a sua verdade. E como é que você conhece a sua verdade? No silêncio. Eu fiz uma palestra essa semana na Casa do Evangelho e eu comecei a palestra com 1 minuto de silêncio. E as pessoas viram como é difícil silenciar a nossa mente, o nosso ser, durante 1 minuto. Apenas para se ouvir e se escutar, para quem não tem prática. E é no silêncio que nós vamos encontrar a nossa verdade. Porque nós queremos ouvir o mundo, nós queremos ver o mundo, nós queremos ter conhecimento, sabedoria. Mas pouco nós queremos, ou desejamos, ou realizamos saber quem é o ouvidor. Quem é que está olhando, quem é que está sendo conhecedor, conhecendo o que está chegando. E aí é que está a verdade. Quem é esse ser que ouve, que vê, que enxerga, que recebe o conhecimento? Porque a verdade está aí. O que acontece lá fora é um reflexo, é uma interpretação desse ser interno. Que nesse ruído, nessa velocidade da vida, nós pouco
percebemos, pouco notamos, pouco nos relacionamos. Nós queremos a paz no mundo, nós queremos uma vida melhor para o mundo, nós queremos amor no mundo. Mas como queremos paz e amor lá fora se não trabalhamos e não reconhecemos que se esse ser está em paz? Se esse ser tem amor? Como é que está o equilíbrio dentro desse ser? Se a gente nem olha para ele. Quando eu falo no olhar é não silenciar. Mente acelerado, o tempo inteiro, ruído, pensamento, sentimento, expondo para fora palavras, em tudo, através de pensamento, através de verbalizar, mas colocando tudo, limitando a si mesmo muitas vezes, olhando para você mesmo, se julgando, se condenando, se limitando através de pequenas palavras. Nós somos seres sábios, conscientes, feitos à imagem e semelhança de Deus, co-criadores. E nos limitamos muito, não utilizando aquilo que temos de melhor, que é essa essência divina. Um exemplo que eu sempre brinco e falo, não quero dar spoiler, mas vai todo mundo morrer. Não sei se você sabia, mas vai todo mundo morrer. E essa é a única certeza que nós temos. Mas é a que mais nós queremos fugir, não olhar e não falar. Bate na madeira 3 vezes, pelo amor de Deus, não fala disso. Mas se nós sabemos que nós vamos morrer e é a única certeza, como é que nós estamos lidando com isso no agora, que é a única coisa que a gente tem? Se eu acredito em vida pós-morte, se eu acredito que eu sou um espírito, que eu tenho uma vida eterna, qualquer que seja a sua crença, ou como é que você está trabalhando agora para essa sua crença? Ou para a continuidade eterna, ou para o legado que você vai deixar aqui. Só que para isso acontecer, você tem que conhecer quem é essa pessoa, que um dia vai deixar esse corpo e vai continuar a vida eterna. Quem é esse ser? Ou esse ser que você acredita que não vai ter nada depois da morte, que vai deixar um legado aqui. Quem é esse ser? Como é que você está aproveitando o agora, que é a única coisa que você tem? Em silêncio, na presença, se conhecendo, percebendo a sua verdade e atuando com a sua verdade? Ou numa forma inconsequente, se limitando e limitando tudo à sua volta, como o mundo e o sistema vêm ensinando você a fazer desde sempre? Você é muito mais que seu nome, você é muito mais que seu corpo, você é muito mais que sua profissão. Mas você precisa crer nisso e atuar nisso. Não é fácil silenciar. Não é fácil você parar e ficar com você. E quando você começa a ter dificuldade de ficar 1 minuto de silêncio, 2, 3 minutos de silêncio, só respirando e se percebendo, se escutando, se você não consegue, é um sinal de que você não consegue ficar com você, que é a única realidade que existe, porque tudo que você vê fora de você, como eu disse, é um reflexo, é uma interpretação do que o seu ser recebe e interpreta do mundo. E se você não consegue ficar com você mesmo, opa, tem algo de errado. Talvez você não se conheça profundamente, talvez você não saiba quem é você, qual o sentido da vida, quem é você na vida. E é essa verdade que você tem que buscar. O que é a vida para você? Quem é você? Quem é você nessa vida? Qual o sentido dessa vida para você? E comece a atuar diariamente, sendo a sua verdade, sendo quem você é, com aquilo que você acredita, pro agora, que é a única coisa que você tem, porque a gente não tem como cravar nada, e pro eterno, para pós-morte, pós-vida, construindo para que você possa estar sempre nessas transições, dessa passagens conscientes. Quem é você? O que você está fazendo aqui? E por que você está fazendo? Colocando intenção em tudo que você faz. E é meio óbvio isso, mas a gente quer fugir disso. Precisa de muita vontade, muita disciplina para querer se conhecer, para querer se perceber, para querer se reconhecer. Para tornar-se responsável, protagonista nessa vida. Parar de culpar o mundo e o externo pela vida que você leva. E saber que a vida que você leva e que você está levando é total responsabilidade sua. Daquilo que você se sujeitou a fazer. Vida é vida sofrida por um monte de questões. Só que o nosso corpo, ele é reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos. É a lei da semeadura, aquilo que eu semeio, aquilo que eu planto, aquilo que eu estou colhendo. E a gente está tão acelerado, que antes de qualquer coisa acontecer no nosso corpo, os sentimentos, as sensações, o invisível, a espiritualidade à nossa volta, nossos corpos sutis, eles já vão dando sinais que algo está inadequado. E a gente muitas vezes nessa inconsciência, nesse olhar para fora, nessas limitações de palavra que nos colocamos,
não vamos ouvindo, não vamos silenciando até que chega o corpo com o último aviso, ó, para, não tá dando mais, chega. E nada mais é do que o universo, Deus, o divino, Deus, orixás, não importa qual é a sua crença, tentando te colocar no caminho certo. Pessoas que falam, pô, muita conta para pagar, mas a maioria dessas contas foi você que decidiu fazer essa dívida. Então são atitudes e comportamentos inconscientes e consequências que vão sendo geradas, que a gente vive reclamando e achando ruim, mas fomos nós mesmos, vamos buscar e fazer ele viver isso. Por nos limitarmos, por não estarmos conscientes de quem somos, da verdade que nós somos. E precisamos viver a nossa verdade. Parar de nos limitar em palavras. Mergulhar profundamente nessa eternidade que somos. Nos reconhecermos cada vez mais, para podermos ser a mudança que queremos no mundo. Então, se eu quero a paz, eu preciso ser a paz. Se eu quero o amor, eu preciso ser o amor. Se eu quero o equilíbrio, eu preciso do equilíbrio. Mas isso precisa viver em mim, em cada pensamento, sentimento, palavra, atitude, comportamento. Com cada vez mais consciência no agora, na presença. Para poder ser o que tenho que ser. E deixar isso revelar no mundo, e eu começo a olhar o mundo diferente, perceber o mundo diferente. E começo a proteger, enaltecer, cuidar, alimentar, celebrar, ser grato por esse ser, por essa semente divina que sou, e deixar essa semente divina atuar, a essência divina atuar em tudo, em todo instante, a toda hora, e não mais a mente, o ego, o desequilíbrio, aquilo que não faz o menor sentido, a ilusão. Então espero que você consiga se reconhecer, ir além das limitações das palavras que muita gente colocou para você, que você vem se colocando, e consiga viver plenamente, com uma grande luz, o grande ser que você é, Filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, um co-criador. Vive uma vida plena, isso só depende de você. Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.